Hebreus capítulo 4. Quem gosta muito de tirar fotos, gosta de ir diante do espelho e tira fotos e tira. Quem gosta de tirar muitas fotos e escolher a perfeita ainda, né? Ou a menos pior, né? Tira 200 fotos para escolher uma que está diferente da outra. Quem olha de fora fala, é a mesma foto, né? Vai qualquer uma, não, mas deu diferença, deu uma papada aqui, deu, né, não sei o que, uma entrada de cabelo e a roupa que estava apertada e aí tal, e aí tem que mexer. Imagine você numa sala de espelhos, onde esses espelhos eles vão revelar todos os seus detalhes. Não tem como esconder. De frente, de trás, de cima, de baixo, diagonal. Essa sala de espelhos, ela vai revelar a sua aparência, vai revelar o seu peso, vai revelar a sua altura, as suas falhas, as suas dobras, onde a roupa está mais apertada, onde a roupa está mais do jeito que você não gosta. Imagine você numa sala onde você vai ser exposto, você vai ser exposta. Todo mundo vai saber como que de fato você é. Sem roupa que aperta, não tem as roupas que aperta? Que usa embaixo, que tem as roupas mais largas em cima, né? Tem as roupas que prende tudo, depois põe uma mais larga. Sem nada, vai ficar tudo revelado. Mas imagine agora que você está numa sala de espelhos que mostram não só a sua aparência externa, mas revela também os seus pensamentos, revela também as suas intenções, revela também os seus desejos mais profundos do coração. Aqueles pensamentos, aqueles desejos, aquelas intenções, aquelas cogitações, onde você não fala para ninguém. Você só pede perdão para Deus, porque você não pecou contra alguém, você pede perdão para Deus, mas essa sala vai revelar todas essas coisas. Você vai se sentir como? Incomodado? Vulnerável? Vai se sentir exposto? Na pregação de hoje, nós vamos aprender acerca da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela revela as intenções do coração, deixando todos expostos diante do justo juiz, a quem prestaremos contas. Vamos ler juntos? A palavra de Deus é viva, eficaz e revela as intenções do coração, deixando todos expostos diante do justo juiz, a quem daremos contas. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestaremos contas. Esses 2 versículos aqui, irmãos, eles estão terminando um último bloco, o último bloco que nós vimos no livro de Hebreus. O autor de Hebreus estava falando sobre o perigo da incredulidade, de você conviver com o povo de Deus, você conversar talvez com Deus, você fazer parte das bênçãos de Deus, mas você não crer em Deus de fato como Deus é, quem Ele é, quem Ele se revela. E aí então ele está terminando esse último bloco, e ele já havia revelado acerca desse perigo que é nós termos um coração duro. Nos últimos capítulos, aqui o capítulo 13 e o capítulo 4, ele falou por 3 vezes: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E ele está usando como exemplo o povo de Israel a caminho da terra de Canaã, que ouviam a Deus, mas o coração estava como uma pedra, estava duro. Sabe o azulejo, né? A água, e comparando a palavra como uma água, a água sendo jogada na parede, mas se tem azulejo, ela escorre. E o autor de Hebreus está falando: cuidado com o coração de vocês, para que não seja duro,
para que não seja resistente à palavra. E aí ele termina falando para nós, para a audiência de Hebreus e para nós, mas olha, eu corro risco também, como o povo de Israel, como os hebreus aqui e na nossa geração, de termos esse coração duro também. De ouvirmos a Deus, mas não obedecermos a Deus. De ouvirmos a Deus, mas não amarmos a Deus. A missão da nossa igreja, ela começa com a seguinte frase: amar a Jesus. Amar a Jesus. Não é amar a tradição, não é amar o programa, não é amar as minhas ideias, não é amar o meu jeito, mas é amar com devoção, com entrega de tudo que se deve guardar, de tudo que se deve preocupar. O que o Senhor Jesus falou é: me ame, tenha um relacionamento comigo. Então, nós podemos estar entre o povo de Deus e não ouvir a Deus como Deus quer, porque é o fato de ouvir a Deus da forma como Ele quer, quando nós colocamos em prática. E aí esses livros, esses 2 versículos, então, vão apresentar para nós as razões por que nós devemos prestar atenção à palavra. O autor de Hebreus, ele começou o livro assim: que nós possamos prestar atenção, porque o mesmo Deus que falou lá, Ele está falando hoje. E aí ele usa agora a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 e 13 nos apresenta a palavra então como esse espelho. Que se por um lado a palavra de Deus vai nos mostrar que nós também temos imperfeições, que nós também temos falha, por outro lado a palavra de Deus também vai trazer esperança a nós, porque ela vai mostrar: é aqui, meu irmão, ó, é aqui que você tem que ajustar, é aqui que você tem que corrigir, é aqui essa parte aqui que não está sendo parecida com Jesus. Irmãos, nós cantamos aqui, eu tinha falado sobre aquela canção que talvez é uma canção que a gente mente muito, e aí a canção que a gente foi cantar é: te adorarei, não importam as circunstâncias. E aí quando a gente está sendo provado e passando dificuldade, o que a gente faz? A gente começa a pecar, a murmurar e a reclamar e passar por situações de uma forma que não agrada a Deus. Então qual a esperança que há para nós? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é cortante, ela é afiada, e ela vai mostrar para nós o que nós precisamos corrigir. E nós temos então tanto esse temor, como também podemos ter essa tranquilidade. Vamos explorar o texto juntos para ver sobre essa seriedade. O texto nós podemos compreender em primeira parte acerca dos atributos da palavra. Ele começa o versículo 12 falando: a palavra de Deus é viva, ela é poderosa e ela é cortante. Então, analisando aqui essas 3 características, a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é um livro de histórias, simplesmente. Deus fala conosco. Amém? Quando nós abrimos a palavra, talvez você já ouviu pessoas falando assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. O que você pode falar para essa pessoa? Abre a Bíblia, leia a Bíblia. Não, mas eu queria ouvir Deus falando comigo. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando contigo. A palavra de Deus, ela é viva. Deus fala conosco. Eu lembro uma vez, eu já contei isso para os irmãos, eu era pobre de orar para ter uma pasta de dente, para orar para ter um sabonete na época do seminário. Pedi o computador emprestado de um amigo, o laptop, na época que tinha laptop ainda. O laptop caiu, estragou, eu fiquei apavorado com aquilo. Irmãos, não havia pensamento que me consolasse. Não havia estratégias que me consolasse. Eu com aquele computador andando debaixo do braço e andando pelo seminário sem saber o que fazer. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Como é que eu vou arrumar a tela de um laptop que naquela época é caríssimo? E eu lembro que eu fui procurar um professor Johannes Bergman, e aí apresentei lá, abri o coração para ele: olha tudo isso aqui. E ele falou várias coisas para mim, nada me consolava, e de repente ficou um silêncio. E aí ele disse a seguinte frase: abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus. Irmãos, essas palavras: abatidos, mas não destruídos. Aquela palavra veio cortando o meu coração. A palavra de Deus é viva. Você falar com as pessoas não vão mudar.
As pessoas não vão ser transformadas, não é o seu discurso, não é a sua oratória, é a palavra de Deus ela é viva, Deus fala conosco. A palavra de Deus, a outra característica é que ela é poderosa, ela é eficaz. Por quê? Por que ela é poderosa? Porque ela vai julgar, ela vai penetrar, ela vai olhar o desconhecido, aquilo que nós não conseguimos chegar, e vai revelar para nós aquilo que está acontecendo no nosso coração. No livro do Antigo Testamento fala que a palavra de Deus é o martelo que despedaça a rocha. Eu não sei se tem alguém aqui que antes de se converter falou assim, crente eu nunca vou ser. Eu prefiro ir para o inferno, se existe inferno, do que ir para o céu, mas crente eu não sou. E parece que essas pessoas eles falam, chá comigo. E de repente a palavra vem, e o que ela faz? Ela despedaça corações duros, porque a palavra de Deus é poderosa. No Antigo Testamento, Gênesis 1, Deus falou e todas as coisas vieram à existência. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o seu casamento? Você quer mudar a sua igreja? Você quer mudar a sua sociedade? O que você deve fazer? Fala, Deus. Fala. Porque quando o Senhor falar, as coisas vão mudar. Não adianta eu falar. É quando o Senhor fala. O Senhor fala e as coisas acontecem, porque a palavra de Deus é poderosa. E a outra característica é que a palavra de Deus é afiada. Algumas versões dizem afiada, na minha versão diz cortante. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tira de nós aquilo que não glorifica a Deus. Ela tira de nós aquilo que não glorifica a Deus. Você conhece aquele mato, que é uma folha, e ela é bem afiada, não é espada de São Jorge, não é aquela, é uma outra folha que ela é bem afiada, que se você passar os dedos num sentido, de boa, mas se você fizer o sentido, ela corta e corta a fundo. Conhece essa folha? Esse matinho aí, eu não sei como é que é esse nome, né? Sabe a faca que talvez você tem lá em casa, que você afia ela, e aí quando alguém chega, a pessoa até mostra, né? Toca aqui, para você ver o fio, né? E aí quando você está no açougue, o açougueiro lá afiando a faca, e ele pega aquela faca e passa na carne, assim, parece que a carne é de manteiga, né? Vai derretendo. A palavra de Deus, ela é afiada. A palavra de Deus chega em nós e fala assim, deixa eu arrancar essa berruga que está aqui. Deixa eu arrancar esse câncer do pecado que está aqui. Deixa eu arrancar essa falha moral que está aqui. E a palavra de Deus corta. E quando nós olhamos para a palavra é um espelho. Irmãos, eu esses dias conversava com alguém que nós devemos ler a palavra, pegando a ideia de ferramentas, né? Não pegar e ler a palavra como se fosse pá, né? Crente pá, não sei se você já ouviu falar. Ele lê o versículo e fala, esse aqui é para o Beltrano, Esse aqui é para o Ciclano, Esse aqui é para quem não vem no culto, Nós devemos ler a palavra como se fosse crente enxada, que dá enxadada, e esse texto é para quem? É para mim. O que Deus quer me ensinar? O que Ele quer falar? É a palavra de Deus que purifica a igreja. Deixa Hebreus marcado e vá para Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, 26 vai falar sobre Deus, através da palavra, Ele agindo nas nossas vidas. Efésios 5, versículo 26 diz... Efésios 5, 25, depois eu leio 26. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la o quê? Santa, irmãos. Santo é sem pecado. E como que Deus faz isso? Olha o versículo 26. Purificando-a, limpando-a, deixando sem pecado, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Como que Deus nos santifica? É por meio da palavra. É por isso que nosso primeiro compromisso como igreja é Deus, nós queremos ser uma igreja biblicamente saudável. Uma igreja que valoriza a sua palavra, uma igreja que exalta aquilo que o Senhor falou, porque ela revela quem o Senhor é, ela revela a sua vontade, ela mostra o seu querer para nós. É a sua palavra que vai purificar a igreja.
É a sua palavra que vai limpar a igreja. Mas, irmãos, nos últimos tempos, as pessoas não vão querer ouvir a palavra. Já teve algum culto que você veio para a igreja e você não ouviu a palavra? Por quê? Porque o seu pensamento estava fazendo outras coisas. O seu pensamento estava em outras coisas. O seu pensamento estava em segunda-feira, o seu pensamento estava nos problemas, o seu pensamento estava em outras situações, e não na palavra. Deus, ele vai purificando a igreja pelo lavar da palavra. Deus vai derramando a sua palavra. Deus vai tirando aquela parte que está suja, encardida, e Ele vai limpando tudo. Só que nos últimos tempos, os homens não vão querer ouvir a palavra. O livro de Timóteo diz que ajuntarão mestres para si mesmos. Eles vão querer ouvir o que os outros dizem. Eles não vão querer ouvir a palavra. Irmão, o que você acha? Não, eu acho isso. Eu também concordo com isso. Eu também. Não, é. E aí não para falar assim, qual que é a vontade de Deus? O que Deus falou dessa situação? É simples de resolver, é o que Deus falou. Se Deus falou, nós batemos continência e nós obedecemos o que Deus falou. Mas se Deus não falou, por que eu estou falando? Por que eu quero? E aí eu começo a procurar mestres para mim mesmo e ouvir outras vozes, porque esse é o problema do ser humano desde Gênesis 3. Ao invés de ouvir a palavra de Deus, ele fica ouvindo outras vozes. Nessa semana, a gente gastou mais tempo na internet ou na devocional? Nessa semana, a gente gastou mais tempo conversando com as pessoas ou ouvindo a Deus? Nessa semana, a gente leu mais sobre notícias ou sobre a palavra? Nessa semana, a gente refletiu mais sobre os nossos problemas ou sobre a palavra? Como é que nós queremos, então, ser uma igreja santa? Como é que nós queremos agradar a Deus se nós não valorizamos a palavra de Deus? A palavra de Deus vai promover melhorias na minha vida e na sua vida. E como que ela vai fazer isso? Em segundo lugar, olha o que ela vai fazer. Ela penetra o íntimo do indivíduo. Versículo 12, continuando, ela diz assim, ela é mais afiada, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela fala penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra tem poder para ver a totalidade e a profundidade do indivíduo. Você conhece o ser humano? Você sabe como o ser humano age? Conhece ou não? Não dá para nunca esperar nada de ser humano, não é? Um amigo meu que trabalhava em igreja, era um líder que apoiava bastante na igreja, ele falava o seguinte, é mais fácil lidar com um bicho do que com gente. Porque gente, você nunca sabe o que vai acontecer, qual a atitude que ela vai tomar. A gente está olhando para as outras pessoas, mas vamos olhar para nós mesmos? A gente se conhece? Você não tomou alguma atitude alguma vez na sua vida que você falou assim, eu nunca imaginei que eu faria isso. Eu nunca imaginei que eu falaria isso. Eu nunca imaginei que isso poderia estar dentro de mim. Sabe o Venom dentro de nós? Isso é aquele bichão. Cara, isso aí está dentro de mim, esse pecado aí. E aí a palavra de Deus, ela chega no nosso interior, ela consegue ver tudo e ela consegue de forma muito profunda, tanto o aspecto imaterial quanto o aspecto material, porque ele fala alma e espírito, juntas e medulas, e alma e espírito aqui, o autor ele não está tentando separar uma parte do ser humano, ele está falando o poder da palavra, o poder da palavra em atingir as partes mais íntimas do indivíduo. Você consegue pegar unha, pele, osso, músculo, você consegue pegar e analisar isso num laboratório, mas alma e espírito você não consegue, porque é uma parte imaterial, você não sabe onde começa, você não sabe onde termina, você não sabe a relação, e o texto está falando o quê? A ideia é que essa profundidade aqui do ser humano, aquilo que é desconhecido para mim e para você, a palavra de Deus conhece, a palavra de Deus conhece. Irmãos, ela acessa o desconhecido. Ela acessa aonde nós não conseguimos acessar. Deus, eu não consigo entender isso. Vá para a palavra. Porque a palavra de Deus vai entrar onde os seus pensamentos não conseguem.
Ela vai acessar aonde a ciência não consegue. E o que ela vai fazer mais? Ela vai pegar esse desconhecido e ela vai julgar. Ela vai trazer à luz a esses pensamentos mais íntimos. É a palavra que conhece o ser humano. É a palavra que pode dizer para você por que você está sentindo o que você está sentindo. É a palavra de Deus que pode falar por que você está pensando no que você está pensando. É a palavra de Deus que vai falar por que você deseja algumas coisas que conforme você tanto deseja. É a palavra de Deus. Ela vai chegar lá, ela vai pegar e ela vai julgar. Nós não sabemos o que passa no nosso coração. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração, ele tem uma doença incurável. O nosso coração, ele é enganoso. É difícil nós entendermos o que passa no nosso coração. Mas quem conhece, quem tem poder, quem julga, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que explica o ser humano. E aqui há algo muito interessante. Na minha versão, ela diz o seguinte: trazendo luz até os pensamentos. A ideia de trazer luz. Na sua versão está como aí? Julgar, como é que está aí na sua versão? Fala para mim, como é que está aí? Julgar os pensamentos. Tem mais alguma? Julgar, né? Pensamentos e intenções. Tem alguma versão aí que diz algo? Mostrando como somos na realidade. Olha que interessante. Eu vou falar aqui, é difícil eu fazer isso. Você pode ver, mas eu vou fazer 2 vezes nessa mensagem hoje. Essa aqui é a primeira. Eu vou citar uma palavra grega aqui. E eu quero que você ouça, e aí você me diga que palavra te lembra no português, tá? Para essa ideia aqui, ó, de julgar, de trazer luz, de mostrar. No grego, críticos. Que palavra te lembra no português? Crítica. A palavra tem poder para nos criticar. Nós não somos mestres da crítica? Nós não criticamos tudo e todos? Nós não criticamos o presidente, governadores, o estado que nós moramos? Nós não criticamos o carro que nós usamos, a casa, as pessoas que nós nos relacionamos? Nós não criticamos pastor, nós não criticamos igreja, nós não criticamos nosso cônjuge, nós não criticamos nossos filhos? Nós somos ou não somos mestres em fazer críticas? E aqui a palavra está falando o quê? Deixe a palavra de Deus te criticar. Crítico, para de criticar. E deixe que a palavra de Deus te critique. Deixe que a palavra de Deus venha a nós e eu vou te avaliar agora. Eu vou mostrar áreas na sua vida que precisam de correção. Comece a gastar o seu tempo nessas áreas que precisa. A palavra de Deus faz críticas ao ser humano. Irmãos, os israelitas criticaram a palavra. Os israelitas falaram, não, Deus, não é bem assim, nós vamos entrar, do nosso jeito nós vamos. Ou nós não vamos, nós queremos voltar para o Egito. O Senhor falou, mas a gente vai fazer diferente. Os israelitas criticaram a palavra e não deixaram a palavra fazer críticas a eles. Você entende o risco que o autor estava preocupado aqui com a audiência? Você consegue entender como isso é real para nós? Nós somos mestres em fazer críticas. E o que nós devemos fazer é falar, Deus, eu estou submisso, eu estou entregue, eu estou vulnerável. Me critique, Senhor. Mostre para mim áreas que precisam ser corrigidas. Quando nós estamos ouvindo uma pregação, ouvindo uma música, quando nós estamos conversando com alguém, às vezes a gente nem ouve o que a pessoa está falando e já quer criticar já. Eu queria ter trazido algumas sementes aqui. E eu queria pedir para algumas pessoas, não vou fazer isso, mas eu tinha pensado em trazer algumas sementes e pedir para algumas pessoas tentarem em alguns locais específicos aqui. E aí pegar essas sementes e jogar sobre essas pessoas. Você lembra uma parábola sobre isso? Parábola do semeador, não é? E aí tem alguém, a parábola, o semeador ele pega a semente, ele joga, e algumas caem à beira do caminho. Algumas caem entre os espinhos, algumas caem em terreno pedregoso e algumas caem em boa terra. Certo?
As que caíram à beira do caminho, Deus fala que são as aves do céu, vêm e comem, que é diabo que vem e arranca e leva embora. Então a pessoa não tem tempo para receber a palavra e o diabo já vem e já tira. Tem aqueles que caem entre os espinhos e ela até começa a crescer. Mas as preocupações da vida, desse mundo, começam a sufocar ela, e ela quer saber de uma, não quero obedecer a palavra, não quero saber da palavra. E tem aquelas que caem entre terreno pedregoso. Elas começam bonita. Cara, elas começam assim, de uma forma, eu vou colocar em prática, eu vou obedecer a Deus, e começa a glorificar a Deus, começa a viver para Deus. Você fala, nossa, vai dar uma árvore linda isso aqui. De repente, morre. Por quê? Porque não tem raiz. Ela está no terreno pedregoso. E tem aquelas que caem em boa terra. As que caem em boa terra, elas começam a frutificar de 30, 60 e 100 por um. Dão frutos abundantes, né? E o Senhor Jesus, Ele falou que vocês vão ser meus discípulos, se vocês usarem camiseta. Vocês vão ser meus discípulos, se vocês forem membros da igreja. Vocês serão meus discípulos se o quê? Produzirem frutos. E muitos frutos. Mas olha que interessante essa parábola. Olha que interessante. O semeador mudou? Foi o semeador que mudou? A semente mudou? A diferença que foi feita, que aconteceu para os resultados que tiveram, estavam relacionadas ao solo. Irmãos, essa parábola, ela me confronta de uma forma, porque o semeador é o mesmo. Ele joga a semente. Vamos pensar no culto agora. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando a palavra. E aí alguns aqui, talvez está caindo a semente na beira do caminho. Satanás está vindo e já está levando embora. Alguns aqui estão caindo entre os espinhos. Não consegue, é preocupação, é muita coisa para ficar pensando, muita coisa para fazer. É Marta, né? Fica inquieto com muita coisa. Tem aqueles que caem em boa terra, vão ouvir, cara, é verdade, eu tenho que deixar a palavra de Deus me criticar, eu tenho que obedecer o que Deus quer, isso aí. Mas daqui vai passar uma semana, duas, e ela vai morrer, porque é terreno pedregoso. E tem aqueles que a palavra vai cair, e que talvez vai passar uma semana e duas, nada vai acontecer, visivelmente, mas a palavra de Deus está lá no solo, e ela está trabalhando lá dentro. E daqui um pouco ela começa a crescer. Irmão, semeador não mudou, semente não mudou, o que mudou foi o solo. É sempre isso que acontece. Então, já participei de situações, de cultos, onde eu estava, e eu falava assim, gente, que mensagem, esse texto, Aí você sai, você vai conversar com alguém, alguém fala assim, nossa, Deus falou comigo hoje de uma forma. Aí você fala, gente, mas estava do meu lado. A água da vida foi derramada sobre a pessoa e não em mim, porque o meu coração estava relutante. Eu estava mais preocupado em criticar do que deixar que a palavra de Deus me criticasse. Então, toda vez que nós vamos abrir a palavra na devocional, no estudo, na pregação, é Deus que a sua palavra possa me criticar. Nós precisamos ouvir com diligência. É isso que o autor de Hebreus está falando, ouvir para obedecer, porque ela é apta para discernir. É falar, Deus, está aqui o meu coração escancarado, Senhor. Mostra aqui o que precisa ser mudado. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Forma em mim o caráter de Jesus. Me transforma, me limpa. Mas não, às vezes a gente está fechado. A palavra de Deus, ela faz críticas. E ela nos mostra onde nós devemos corrigir. E por que, irmãos? Por que a gente deve fazer isso? Lembra que esse aqui é o final. É a aplicação de tudo algo que o autor já estava falando. Por que a gente deve, então, prestar atenção na atuação e nos atributos da palavra? Por quê? Porque vai haver um acerto de contas. Olha o versículo 13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Por que a gente deve ouvir a palavra? Porque um dia, olha, a gente cantou essa música, aquele que era, que é e que há de vir. Um dia, Deus vai falar assim, meu irmão, vem cá. Minha irmã, vem cá. Agora é você, meu irmão, vem aqui. Agora é você, minha irmã, vem cá. Vem cá, Deus vai chamar. E nós prestaremos contas. Nada está oculto em toda a criação, nem embaixo da terra, nem embaixo da água, nem no guarda-roupa, nem no celular, nem aquilo que foi sussurrado.
Eu lembro uma vez aqui na igreja, onde eu passei por alguém, e na hora que eu estava passando pela pessoa, tinha duas pessoas conversando, na hora que eu passei por alguém, a pessoa baixou e sussurrou algo. Eu já falei isso, eu não sou pentecostal, mas naquela hora, do meu calcanhar até a cabeça aqui arrepiou, quando tinha cabelo ainda. Falei, misericórdia, Senhor, não é de Deus, não é de Deus, o sussurro não é de Deus, porque o Senhor Jesus nunca falou nada em oculto, Ele é a luz do mundo. Quem pratica o oculto quer esconder, para que as suas obras não sejam reveladas. Mas quem está andando na luz não tem vergonha, não tem vergonha de algo ser exposto, porque a luz vai trazer à tona o que está sendo dito. Não precisa sussurrar, nada em toda a criação está oculto. Ele fala que tudo está exposto. A ideia aqui é tudo está desnudo. A ideia aqui, eu falei que era 2 vezes, mas na verdade é 3. O significado aqui dessa palavra é muito interessante, que ele fala, eu quero que você imagine alguém ajoelhado, rendido, tá bom? Imagine alguém rendido ao inimigo. Ele está ajoelhado. Já viu aquelas cenas de filme que o cara pega a cabeça do cara e traz para trás? É essa cena que essa palavra está transmitindo. Nada está oculto, tudo está o quê? Exposto, revelado, desnudo. Qual que é a ideia? A cabeça está para trás, o pescoço está aparecendo e a cabeça está olhando. Sabe aquela cena do filme, olha para mim? Cara, é isso aqui que está acontecendo na palavra. Tudo está exposto. A ideia de ter o pescoço exposto, a cabeça encurvada para trás, a cabeça de um réu empurrada para trás, a fim de mostrar o rosto. Irmãos, naquele dia, nós não vamos conseguir esconder o rosto. Você já conversou com pessoas que não olham nos olhos? Tem alguém que toda vez que eu cumprimento, a pessoa não olha nos olhos, ela não olha. Aí hoje eu encontrei ela no mercado. Aí eu fui chegando perto, e isso eu aprendi com um amigo. Quando você quer que a pessoa tenha, você não passar carão, não passar vergonha de cumprimentar alguém, a pessoa te deixar no vácuo, você toca nela, estou falando contigo, aí tu toca nela, né? Aí eu cumprimentei, a pessoa baixou a cabeça. Aí eu toquei nela, tudo bem contigo? Tudo bem. Então beleza, está tudo bem. Olhar nos olhos. Quando nós estivermos diante de Deus, não vai ter a possibilidade de a gente baixar a cabeça, se distrair. Espera aí, senhor, só um pouquinho. Não vai ter oportunidade de a gente não olhar nos olhos de Deus e falar como que nós vivemos. Irmãos, nós vamos prestar contas. Não vai ter a possibilidade de a gente ficar envergonhado, inseguro, porque o nosso pescoço, nossa cabeça estará diante de Deus. Tudo está claro. Nós vamos prestar contas. A terceira parte que eu mencionei, que eu mencionaria aqui, a palavra, eu até ia colocar isso aqui para os irmãos verem, porque é muito interessante. O versículo 12, ele começa dizendo o seguinte, pois a palavra, não é? No grego, qual a palavra que é usada para traduzir palavra? Qual que é? Logos, parabéns. É logos. Você sabia que a última palavra desse bloco aqui é logos? Interessante, né? O prestaremos contas, que é traduzido como prestaremos conta, qual palavra que é? Logos. Eu queria mostrar para os irmãos aqui, porque é muito interessante. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus julga, e um dia nós estaremos diante de Deus, e nós vamos falar palavras. Nós vamos prestar contas. A ideia da palavra aqui de prestar contas, então, é para alguém que é a nossa palavra. E aí, meus irmãos, guarde essa frase, anote essa frase. Se a nossa vida está de acordo com a palavra, então a nossa palavra no julgamento de Deus vai ser aceitável. Vou repetir. Se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus,
Então no dia do julgamento, a nossa palavra vai ser aceitável perante Deus. A maternidade, a paternidade são ferramentas incríveis de Deus para nós. Às vezes a gente está conversando com os filhos e a gente fala, para de tentar enganar, para de arrumar desculpa, fala logo, fala o que aconteceu, revela, entrega, fala logo. Diante de Deus, nós daremos a nossa palavra, e a nossa palavra vai ser aceitável. Eu gostaria de mostrar alguns versículos para os irmãos. Salmo 62, versículo 12, contigo, Senhor, está o amor, tu retribuis a cada um conforme as suas obras. Provérbios 24, 12, se disser, não sabe, esse versículo aqui, irmãos, esse versículo aqui, ó, se você é pai, guarda ele, Provérbios 24, 12, se disser, não sabíamos o que estava acontecendo, aquele que sonda os corações o perceberá, aquele que observa a sua vida o saberá, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quantas vezes você já ouviu, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia? Então você não tinha o Espírito Santo. Então você não tinha. Porque se você tem o Espírito Santo, ele não vai pesar o teu coração. Ele não vai mostrar que você tinha que lavar louça lá em casa, né? Pegando o contexto dos filhos. Ele não vai mostrar o que você tinha que fazer, o que tinha que fazer. Então você não tinha o Espírito. Espera aí, alguma coisa está errada. Você não sabe que você não deveria ter ido naquele lugar. Você não sabe disso. Você não sabe que você não deveria ter falado com aquela pessoa. Você não sabe que você não deveria ter feito ou deixado de fazer isso. Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 14, 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3, 12 a 15, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, não perde a salvação. Será salvo como que alguém que escapa através do fogo. Imagina, isso não vai acontecer. Mas imagina você chegar lá no céu. E aí, sei lá, tem uma esteira onde você vai colocando as suas obras, né? Deus, olha o que eu falei, Deus, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu deixei de fazer, né? Tá tudo aqui, ó. E aí tá aquela máquina onde o fogo tá passando e tá queimando, né? Aí passou do outro lado, opa, aquela obra ficou. E aí alguns que construíram com feno e palha, gente, o fogo, leva embora. Leve embora. E aí será salvo, mas como alguém que escapa através do fogo. Isso aqui não vai acontecer, tá? Só para a gente imaginar. Mas imaginem chegar lá no céu com cheiro de fumaça. Rapaz, quase que tu não chega, irmão. Quase que tu não chega. A salvação é pela graça. Como é que você quer chegar lá no céu? Você quer chegar lá no céu, sabe aquelas sacolinhas de mercado, né? Você quer chegar lá no céu com um carro, uma caminhonete cheia de boas obras. Você quer chegar lá no céu com uma locomotiva. Você quer chegar lá no céu com um transatlântico. Fala, Deus, eu fiz a sua vontade. Fui fiel, Deus, à sua palavra. Construí com ouro, Deus. Construí com prata, Deus. Fiz a sua vontade, aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E você sofreu? Ah, Senhor, sofri. Estou chegando aqui cheio de tiro. Estou chegando cheio de bala aqui, mas eu fiz a sua vontade. Eu fiz o que o Senhor queria. Irmãos, nós prestaremos contas. Prestaremos contas dos nossos pensamentos, daquilo que a gente andou pensando, desejando, das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa consciência. Nós prestaremos contas. Eu lembro um culto, onde eu fui adorar a Deus no discurso, porque na prática eu não tinha ido adorar a Deus. Eu não queria ter ido no culto. Eu estava furioso, não era pouco não, eu estava furioso com alguém. E a pessoa ficou sentada na minha frente, assim, na cadeira da frente, assim, no banco da frente. Eu tinha, talvez ali uns 14 anos, furioso, ódio, irmãos,
ódio. Por isso que Deus fala assim, quando você odeia alguém, você já matou alguém. Irmãos, eu passei o culto inteiro falando, nossa, eu quero pegar esse pescoço e apertar. O culto inteiro odiando alguém. Então eu fui adorar a Deus? Não fui. Alguém viu, alguém sabia disso? Não, ninguém viu, ninguém sabe. Mas quem viu? Deus. Nós prestaremos contas a Deus dos nossos pensamentos. Nós prestaremos contas a Deus das nossas palavras. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que vai promover graça, vai edificar aqueles que ouvem. Quais palavras que agradam a Deus? Cite aí, algum exemplo. Assuntos que agradam a Deus. Quais assuntos que agradam a Deus? Falar de Jesus agrada a Deus? Agrada. O que mais? Encorajar agrada a Deus? Louvar agrada a Deus? Palavras bondosas, palavras graciosas. Talvez não falar palavras. Talvez não falar palavras. Isso agrada a Deus? Agrada. O que não agrada a Deus? Quais tipos de palavras que não agradam a Deus? Palavras torpes, xingar, mentir, não ser real, né? Verdadeiro, com informação. O que mais? Difamar, tirar a boa fama de. Filipenses diz assim, ó, façam tudo sem queixas nem discussões. O murmúrio agrada a Deus? Não agrada. A fofoca agrada a Deus? Não agrada. Palavras de ira, palavras de ódio, não agrada a Deus. Nós prestaremos conta. Prestaremos contas a Deus das nossas atitudes. Filipenses diz que as nossas atitudes devem ser semelhantes à de Cristo Jesus. Eu já falei para os irmãos que eu tenho uma pulseira, ela ficava no volante do meu carro, que é em seus passos o que faria Jesus. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Digamos que um dia você está no trânsito lá, você fica nervoso e dá um soco no volante de raiva. Jesus faria isso? Então eu vou prestar contas das minhas atitudes. Eu vou prestar contas a Deus, inclusive da minha omissão. Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, tudo isso nós prestaremos conta a Deus. O que esse texto nos ensina hoje? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela revela as intenções do coração, deixando todos expostos diante do justo juiz, a quem daremos contas. Vamos ler juntos? A palavra de Deus é viva, eficaz e revela as intenções do coração, deixando todos expostos diante do justo juiz, a quem daremos conta. O que esta mensagem gera em você? O que esta mensagem gera em você? Gera tranquilidade? Você fala assim, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que acontece, o Senhor sabe o que eu faço, por que eu faço, a quem eu faço. O Senhor me conhece. Tranquilidade. Essa mensagem gera temor em você? Deus sabe tudo o que eu faço. Tudo o que eu faço. O que eu falo, o que eu penso, o que eu desejo. O que eu não faço e que eu deveria fazer. O pecado lá de Gênesis, desde Gênesis, faz a gente esconder as nossas falhas, faz a gente resistir à verdade, faz a gente fugir de Deus, faz a gente pensar coisas erradas, nós falamos coisas erradas, fazemos coisas erradas. Irmãos, nós vamos prestar contas. Até aquilo que nós escondemos das pessoas de Deus não está oculto. Tudo está exposto. Tudo está exposto. A boa notícia é que Jesus é a palavra.
E essa palavra veio ao mundo, o Logos veio ao mundo, e ele expôs na cruz todos os nossos pecados para oferecer salvação. Então a nossa ira, os nossos ciúmes, a nossa imoralidade, nossos maus pensamentos, nossas palavras torpes, foi tudo exposto lá na cruz. Eu não preciso esconder mais nada. Agora eu devo confessar, eu devo me arrepender, andar de fé em fé, é não pecar contra Deus. Jesus sabe quem você é e Ele te aceita pela fé. Jesus sabe. Talvez se seu cônjuge souber quem é você, se seus filhos souberem quem de fato você é, se os seus pais souberem que você é filho, aí você talvez tenha medo de ser rejeitado. Jesus nos aceita quem nós somos. O pecado judicial foi perdoado por Jesus, mas os nossos pecados, as nossas boas obras, elas serão examinadas no tribunal de Cristo. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, eu não vou chegar lá na hora do Samuca, chegar lá diante de Deus, peraí, senhor, deixa eu... Não, é só o Samuel, é só a Sarinha, é só a minha esposa, é eu, é você, nós prestaremos contas, a quem que vai ser dada a nossa palavra. Então, para refletir e praticar, em primeiro lugar, tenha tempo com a palavra de Deus. Tenha tempo com a palavra de Deus. Nessa semana, gaste tempo com a palavra. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, ouça. E fale, Deus, pela fé em Jesus, eu vou colocar em prática, eu vou obedecer. Mas todo mundo na minha escola faz o contrário. Mas aí você tem que lembrar, não o que a mãe fala para você, mas você não é todo mundo. Não é isso que você tem que lembrar. Você tem que lembrar assim, mas eu sou filho de Deus. Eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus. E não importa se eu vou ser perseguido, maltratado, criticado, se vão me fazer críticas, não me importa, porque eu quero agradar a quem? A Jesus. E é Ele que eu vou prestar contas. Eu não sei o que você passa em casa, mas está difícil obedecer, não está? Tem horas que não dá vontade de chutar o balde. Ela quer saber de uma. Esses dias eu vi um Reels de um cara que era crente, entre aspas, né? Botar aí, era crente, fazia humor com crente, igreja, não sei se era filho de pastor. Aí hoje ele se distanciou, hoje ele está longe do evangelho. Aí as pessoas começaram a escrever embaixo assim, ô irmão, saudade quando você fazia humor cristão, saudade quando você andava com Jesus. E aí alguém fez uma crítica para ele lá, e ele xingou com palavrão. Chegou com palavrão. É triste isso, não é? Alguém que cedeu à pressão. Aí os outros também que já abandonaram Jesus começaram, é assim mesmo, esses crentes quando a gente deixa a igreja, eles ficam assim também. Quando a gente está deixando a Jesus, hein, eles ficam assim também. Às vezes é difícil obedecer, mas obedeça, não solte palavrão. Siga o Senhor, só não peque. Você consegue imaginar aquela cena de um campo minado, cheio de bomba a explodir? Irmão, vai caminhando no teu casamento, vai caminhando na sua família, vai caminhando na tua empresa, vai caminhando nos teus relacionamentos, vai caminhando na igreja. Deus, só me ajuda a não pisar aqui no campo onde vai explodir. Eu só não quero pecar. Lembra disso, eu só não quero pecar. Deus deixa você jogar, Deus deixa você correr no campo, só não peca. Só não peca. E eu falo isso para a igreja que eu amo. Não peque. Não peque. Porque você vai prestar conta. E lá ninguém vai te defender. É você e o justo juiz. É sua palavra e é dele. Se você deixou a palavra te criticar, você teve tempo, você obedeceu, você vai lá, construiu com ouro e com prata, vai passar no fogo. Mas se foi feno e falha, irmão, vai queimar. Em segundo lugar, comece seu sistema de prestação de contas aqui na terra. A gente não vai prestar contas lá? Pegue um irmão que ama Jesus, pegue uma irmã que ama Jesus, tá? Em primeiro lugar tem que amar Jesus. Porque quem ama Jesus, ele vai provocar feridas em você com a palavra, que corta. A palavra de Deus é bisturi, é espada de dois gumes. Ele vai pegar a palavra, ele não vai falar o que você quer ouvir. Quem fala o que a gente quer ouvir é Satanás. Mas pega um irmão e uma irmã que vai abrir a palavra e falar, meu irmão, você está errado.
A palavra de Deus está falando isso, você está fazendo o contrário, você está sendo ciumento, você está sendo iracundo, você está sendo imoral, você está sendo fofoqueiro, você está sendo ganancioso, você não está amando a Deus. Pare com isso e obedeça o que está na palavra. Faça isso por amor, comece o seu sistema de contas aqui na terra. Pegue um conselheiro, pegue uma conselheira que tenha compromisso com Deus e vai usar a palavra para provocar melhorias na sua vida. Esses irmãos são os retrovisores, eles nos ajudam. Eles nos ajudam a enxergar áreas na nossa vida que nós não enxergamos. Vamos orar? Pai, nós queremos, ao terminar essa mensagem, conforme nós falamos lá no início, a seriedade que é em ouvir a palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja. Que sejamos um corpo, uma comunidade, uma família, onde a palavra do Senhor nos lava, onde a palavra do Senhor nos santifica, onde a palavra do Senhor nos limpa. Senhor, que nós tenhamos coragem suficiente para quando ver o nosso irmão pecando, falar: irmão, para, chega. Que nós possamos fazer isso baseados na verdade e em amor. E se perdermos a amizade, que nós não percamos a amizade com Jesus. Que nós possamos te honrar, Senhor, aqui na terra. Possamos ouvir a sua voz e obedecer. E obrigado porque a sua palavra julga os nossos corações. Isso causa um temor em nós, porque nós sabemos o quanto somos pecadores, o quanto nós pecamos, e isso gera um temor em nós, mas por outro lado gera tranquilidade, porque o Senhor sabe por que nós fazemos o que fazemos. Então nos ajude a abrir sempre o nosso coração, ó Pai. Pai, que nessa semana, que nós tenhamos relacionamentos de santidade no nosso meio. As ligações, os WhatsApps, as conversas, os relacionamentos, os encontros, sejam encontros para louvar a Ti, Te exaltar. Ajuda-nos a não sermos como o povo de Israel que não creu, mas que nós possamos crer, nos submeter à sua palavra e termos uma vida salva e transformada por Jesus Cristo e possamos viver para a sua glória. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.